Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre marxismo versus liberalismo, qual o melhor sistema político e econômico. Na sua visão, até agora, o que você acha? Marxismo ou liberalismo? A gente teve muito testemunho de gente aqui que falou, olha, eu fiz faculdade, eu estudei sobre isso e eu não aprendi isso na faculdade. Por quê? A faculdade, hoje, né, o centro acadêmico brasileiro, ele é, em sua maioria, sobretudo os meios, as universidades federais, vamos dizer assim, né, são de esquerda. Então, o que vai ser ensinado dentro do conteúdo programático estabelecido por cada uma dessas universidades são conteúdos geralmente de esquerda. Por exemplo, eu fiz 4 anos, né, de sociologia e de política, que são matérias, né, que envolvem todo esse plano, toda essa dinâmica da política e da economia, e eu não ouvi falar praticamente, quer dizer, praticamente não, eu nunca ouvi em 4 anos, nunca, nenhuma única vez eu ouvi falar sobre o liberalismo. Nunca tinha ouvido falar. Para você ter uma ideia, a formação em sociologia e ciências políticas, ela envolve inevitavelmente a economia. E a economia, ela tem duas interpretações. Ela tem a interpretação de esquerda, marxista, intervencionista, vamos dizer assim, a gente vai aprender sobre isso hoje, e a gente tem a posição de direita, que é o liberalismo. Só que em todas as minhas aulas de economia, eu não aprendi nenhuma única vez, nunca ouvi falar o nome liberalismo na universidade. Eu tive que aprender o que é o liberalismo sozinho, vamos dizer assim, sozinho, me virando aí pela internet, consumindo livros, palestras e por aí vai, porque eu não aprendi o que era o liberalismo na universidade. Agora, eu não sei se você já ouviu falar, quer ver? Você já ouviu falar em Karl Marx? Quem já ouviu falar de Lenin, de Stalin? Quem já ouviu falar de Che Guevara? Quem já ouviu falar de Antonio Gramsci? Quem já ouviu falar no italiano Antonio Gramsci? É um pensador muito popular, né? Um dos ideólogos, ou o grande ideólogo do marxismo cultural. Então a gente ouve esses camaradas aí, a gente ouve falar direto desses camaradas, seja em debates na web, seja na universidade, seja no conteúdo programático da universidade, seja no cursinho, né? No cursinho de preparação para o Enem. Você aprendeu sobre marxismo? Você aprendeu sobre Karl Marx? Você aprendeu sobre os ideais de esquerda? Agora eu quero fazer uma pergunta para você que fez curso aí preparatório para a faculdade. Você aprendeu alguma vez o que era liberalismo econômico? Dentro do seu cursinho, você aprendeu o que era liberalismo econômico? Você que faz faculdade de direito, você que faz faculdade de qualquer ramo da esfera humana, seja de exatas ou seja de humanas, os cursos de sociologia, por exemplo, o curso de sociologia hoje faz parte da grade obrigatória. Então é obrigatório você ter aí 6 meses de sociologia. E quando você aprendeu sobre sociologia, você aprendeu sobre Max Weber? Você aprendeu sobre Émile Durkheim? Ou você aprendeu só sobre Marx? E olha só, o Max Weber e o Émile Durkheim nem vão definir, né, de forma alguma o pensamento da direita. Eles não são considerados pensadores de direita, mas são outros fundadores da sociologia. Mas a gente não se ouve muito sobre o Max Weber ou sobre o Émile Durkheim, né? A gente ouve muito sobre Karl Marx. Agora, quando você fez o curso de sociologia, dentro lá do ensino médio ou na universidade como matéria obrigatória dentro do primeiro período, do primeiro ano, você aprendeu sobre, olha o nome que eu vou falar, se liga,
Ludwig von Mises. Você ouviu falar sobre Ludwig von Mises? Você já ouviu falar na Escola Austríaca de Economia? Você já ouviu falar na Escola Austríaca de Economia? Pois é, não ensinam isso hoje em dia nas universidades, infelizmente. Então, você vai aprender aqui. Você vai aprender aqui no seminário Fé que Pensa. Olha que interessante. Você vai aprender de um pastor, né? De um pastor sobre economia liberal. E eu vou tentar ser imparcial hoje, tá? Aliás, todo o seminário. Já que os esquerdistas nos rotulam, né, de intolerantes, que semeamos o ódio contra o pensamento marxista e contra o pensamento de esquerda, vamos fazer o seguinte: eu vou ensinar para você aqui de uma forma imparcial. Eu vou te ensinar como o marxista pensa, tá? Quando eu for falar sobre o marxismo e quando eu for falar sobre o liberalismo, e a gente vai escolher. A gente vai ver qual política, né, de governo econômico ou de governo é melhor. Se é o marxismo ou se é o liberalismo. Qual dessas duas ideologias, de esquerda ou de direita, é melhor. E não vai ter muito esforço não para você decidir, tá certo? É claro que não tem como não ser imparcial, né? O próprio Max Weber fala isso. Não tem como você não ser imparcial na produção de conhecimento. Isso é impossível, né? O René Descartes, ele falava isso lá no século XVII, que nós deveríamos ser imparciais. O Émile Durkheim também fala que ao fazer ciência, ao fazer análise crítica, ao fazer investigação sobre determinado assunto, a gente precisa ser imparcial. Mas aí vem o Max Weber, né, no início do século XX, e fala: é impossível que nós sejamos totalmente imparciais. Porque a nossa parcialidade faz parte da nossa essência. Então, a nossa opinião, nosso viés ideológico, ele sempre vai estar, de alguma forma, impregnado dentro da nossa produção, dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa transmissão do saber. Nós sempre, seja numa tonalidade, seja numa careta, entendeu? Seja numa expressão, nós sempre seremos parciais e não tem problema nenhum, porque você é um ser livre. E como um ser livre, você é livre para escolher a sua própria ideologia. Então, nós deveríamos ser imparciais, nós deveríamos, quer dizer, ser livres para escolher a nossa ideologia, mas como que a gente vai escolher a nossa ideologia se nós somos doutrinados? E o que é ser doutrinado, pastor? Simples. Ser doutrinado é aprender apenas uma vertente. É aprender apenas um meio de saber. É não conhecer as oposições. E é isso que a esquerda faz. A esquerda ensina apenas uma forma de pensamento e não ensina os dois. Por exemplo, se você estudou, né, se você frequentou a escola, lá na sua 4ª série, quando você teve a introdução da matéria de biologia, ou quando isso começou a ser mais separado, né, as matérias de biologia, química, lá no colegial, você aprendeu sobre evolucionismo, não aprendeu? Você aprendeu que nós evoluímos de um ancestral comum. Você não aprendeu isso? Você não aprendeu sobre a evolução das espécies de Charles Darwin? Você aprendeu sobre isso. Mas quando você aprendeu sobre evolucionismo, você aprendeu que o evolucionismo era uma teoria ou você aprendeu que o evolucionismo era um fato? Quando algum acadêmico de esquerda ele menciona a respeito do evolucionismo, ele menciona o evolucionismo como uma hipótese científica ou como um fato científico. Ele vai apresentar como um fato. Percebe? Nos nossos livros de ciência, de introdução ao pensamento de biologia e tudo mais, geralmente o evolucionismo ele é apresentado como um fato.
Não há possibilidade de questionamento. Não, é assim, a gente veio do macaco, né? A gente veio de um ancestral comum com os primatas. Nós evoluímos, olha, a espécie humana evoluiu, Neandertal, Australopithecus e por aí vai, né? Eles enfiam isso na nossa cabeça e não nos dão uma outra linha de pensamento para que nós tomemos nossa própria decisão. Por exemplo, hoje existe a teoria do design inteligente. Se você não conhece a teoria do design inteligente, é a ciência das origens que faz oposição à teoria da evolução. Mas é muito cômodo para o ateísmo marxista de esquerda ensinar que a origem das espécies ela foi dada através de uma seleção natural, de uma evolução por meio de uma seleção natural por processos totalmente aleatórios e casuais, sem a necessidade de uma intervenção ou da mão divina, vamos dizer assim, guiando todo o processo, porque esse é o objetivo deles. Então é isso que a academia brasileira faz. Eu estava conversando com uma jovem que ela tá recente na escola, tá estudando para vestibular e tudo mais, e ela aprendeu sobre ditadura. O que ensinam sobre ditadura, gente? Olha o que ensinam sobre ditadura. Que tinha um monte de gente armada nas ruas, entendeu? Cerceando a liberdade, reprimindo a liberdade das pessoas, e no período da ditadura militar foi uma vida terrível, porque a humanidade, o brasileiro, ele era oprimido, e era uma coisa muito terrível, militarismo, etc. E tal, e eu vivi. Eu não sou tão velho, mas não sou tão jovem, mas eu vivi no período da ditadura militar. Você viveu no período da ditadura militar? Você que está aqui junto comigo, você viveu nesse período? Ou você aprendeu tudo que você aprendeu sobre ditadura militar através da escola? Então, olha só, a gente precisa ver as duas vertentes, tá certo? Ver as duas vertentes. Ah, pastor, você está defendendo a ditadura militar? Não, não estou defendendo a ditadura militar. Não é isso que eu estou falando, amém, queridos? Mas eu estou falando que a versão da esquerda não é uma versão verdadeira, tá certo? Não é uma versão verdadeira. Então, só quem tem aí 40, 50 anos, 60 anos e viveu todo o período de ditadura militar, né? Desde o ano da década de 64, do ano de 64 até 89, vai poder dizer como é que era a liberdade, como é que era a vida nesse período. Então, estude sobre o mesmo evento por perspectivas diferentes. Não fique só com a perspectiva da esquerda. Procure também a perspectiva da direita. E para você procurar uma perspectiva da direita, eu recomendo para você o Brasil Paralelo, tá? Pesquisa lá, coloca lá no YouTube o Brasil Paralelo, ditadura militar, o Brasil Paralelo. E aí então você vai ver o que a outra posição, né, fora da esquerda, vai dizer o que foi a ditadura. Assiste o Brasil Paralelo, ditadura militar, tá certo? E aí você vai ter uma versão a mais para você poder comparar aí junto com a versão que te foi passada na escola pela esquerda, tá certo? Tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos para a aula? Gente, vamos começar então a nossa aula sobre marxismo versus liberalismo, tá certo? Então, vamos lá. O que é marxismo e o que é liberalismo? Deixa eu desenhar aquela linha, né, de novo. Então, aqui a gente tem... E coincidentemente, tá? Isso aqui é coincidência, eu vou escrever esquerda de vermelho, tá? Esquerda de vermelho, isso é coincidência. Direita eu vou deixar em preto. Era pra deixar azul, mas já foi. Direita. Marxismo e liberalismo. Olha só. Qual a diferença aqui da esquerda para a direita? A gente lembra que esse plano aqui, ele é um plano, acima de tudo, econômico, certo?
Esse é um plano, acima de tudo, econômico. O que a direita vai querer? A direita vai querer livre mercado. Vai ser marcada por livre mercado ou liberalismo econômico, tá? Por isso que é liberalismo econômico, tá? Já a esquerda, ela vai ser marcada por intervencionismo ou protecionismo. Eu vou explicar, tá bom? Eu vou explicar isso aqui. O que acontece? Quanto mais livre mercado, mais à direita, tá? Quanto maior for a liberdade comercial, quanto mais for a liberdade, quanto maior for a liberdade econômica, mais vai ser. Quanto mais a direita vai prezar pelo livre mercado. Então, uma das características de um governo e de uma economia de direita é a liberdade. Liberdade. Então, um governo de direita ele vai prezar por pouca intervenção na economia ou nenhuma intervenção na economia, um livre mercado, prezando pela liberdade econômica, tá certo? Já o modelo de esquerda, como ele não prefere liberdade, mas ele prefere igualdade, e aí eu vou falar sem parcialidade, vou tentar falar sem parcialidade, igualdade. Então, o governo de esquerda ele vai entender que é necessário um protecionismo econômico e o intervencionismo na economia. O Estado aqui de esquerda, né, vamos dizer assim, o Estado, ele precisa intervir na economia para que, de alguma forma, ele possa produzir igualdade, tá? Por quê? Porque, segundo a esquerda, o sistema econômico capitalista, o capitalismo, ele contribui para o aumento da desigualdade social. Então, quanto maior for a liberdade, para a esquerda, vai haver mais desigualdade social. Mas por que eles pensam isso? Vocês lembram da tese que eu expliquei lá nos vídeos de introdução? Se você assistiu, você lembra. Se você não assistiu, então você não estava aqui, então não tem como você lembrar, certo? Mas eu vou explicar para você. Olha só, pensamento de marxista. O marxismo, ele enxerga a sociedade com base na luta entre as classes. Essa aqui é a tese do marxista. Então, olha só. Como eu sei que a esquerda é marxista? Entendeu a sociedade como uma relação de conflito entre duas classes é marxismo. Básico assim. Entendeu que existe uma luta entre as classes na sociedade é marxismo. E aí, no marxismo raiz, nós temos duas classes, que é a burguesia e o proletariado. Como eles vivem numa relação de conflito, certo? Mas como esses termos são dinâmicos, tá? As definições hoje de burguesia são tidas como o capitalista ou empresários. Aí, você lembra daquele discurso do PT que fala assim, olha,
o governo do Bolsonaro, ou o governo do Temer, né, ou esses governos de direita vão entregar o Brasil na mão dos empresários, né? E aí vai trazer opressão sobre a classe de que classe? O que é definida então a classe do proletariado hoje? A classe dos trabalhadores. Então, o tipo de política de esquerda, ele vai produzir mídia, tá? Ele vai produzir mídia e dentro do marketing dele, ele vai fazer uma divisão. Ele vai fazer uma divisão, porque a esquerda ela sempre divide, como ela enxerga a sociedade entre a luta, pela luta entre as classes, né, que é a tese aqui inicial do Marx, né? Olha só, para vocês não ficarem na minha palavra, olha só. Deixa eu pegar aqui o capítulo 1 que eu li, né? Lá no vídeo de introdução. Olha só. Duas classes, burgueses e proletários. Olha a tese principal do Marx. A história de toda a sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma, olha só como ele enxerga, opressores e oprimidos. Teve um irmão, o Alan, que me perguntou sobre a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. A pedagogia do oprimido do Paulo Freire, ela é baseada no modelo ideológico marxista. Ele coloca, dentro da pedagogia do oprimido, Paulo Freire coloca o professor como opressor e o aluno como oprimido. O sistema educacional bancário, né, que ele vai chamar, vai definir como opressor e o aluno como oprimido. Quando o professor ele é só um transmissor, ele é um transmissor de conhecimento e o aluno ele é só um hóspede, né? Ele é um hospedeiro do conhecimento, da transmissão que o professor vai transmitir para ele. Então, como o professor dá, ele tem para dar. E o aluno não tem para dar, o aluno só tem para receber. Então, o Paulo Freire vai falar que aqui existe uma relação ideológica, uma relação intrínseca culturalmente, que é uma relação de oprimido e opressor dentro do sistema educacional. Eu não vou entrar sobre a estrutura do pensamento do Paulo Freire, mas isso é um grande problema. Você pode ver qual lugar, por exemplo, a nossa educação, nosso modelo educacional hoje, no século XXI, ele é estruturado sobre a estrutura da pedagogia do oprimido, né? O grande patrono da educação brasileira é o Paulo Freire, tá? Então não é um modelo utópico ou uma aspiração que a esquerda gostaria de implantar, não. A educação brasileira ela é moldada pelo patrono Paulo Freire. E aí você vai pesquisar no Google, tá? Você vai pesquisar no Google, vai pesquisar em algum site confiável aí, qual é o lugar do Brasil na educação mundial, tá certo? Qual é o lugar do Brasil na educação mundial? E aí você vai saber se vale ou se não vale. Porque a nossa questão aqui não é com a ideologia, tá certo, gente? A gente não tem birra com ideologia. Beleza? A gente tem birra com resultado. O problema é o resultado, tá certo? Deu resultado? Glória a Deus. Não deu resultado? Tá trazendo mais opressão? Tá trazendo um prejuízo para a nação? Então deve ser descartado. Então, o modelo de esquerda, ele sempre vê isso, uma relação de disputa, de conflito entre as classes. Conflito, eu coloquei entre as classes. Inclusive, a gente tem um modelo aí, que é um modelo de esquerda. Classe baixa, classe média, classe alta. Esse modelo de classificação de classe por mero capital monetário, ele é também uma forma de classificar a sociedade em classes, né? Dentro de uma visão ideológica marxista. Por exemplo, o Lula, durante o seu governo, ele bateu no peito e falou assim, olha, o meu governo, ele trouxe a existência de uma nova classe média. Quem lembra disso?
Quem lembra disso? Quando o Lula falou assim, olha, eu tirei tanta gente da miséria e da pobreza, da classe mais baixa, da classe C, e o meu governo levou as pessoas para a classe B. Vocês lembram? Saíram da classe C, né? Saíram de uma classe C e migraram para uma classe B. O Lula falou isso. E aí tem um sociólogo, né, que a sociologia odeia, a sociologia brasileira, sobretudo. Esse sociólogo é chamado Gessé de Souza. E o Gessé de Souza é brasileiro. Ele vai fazer uma análise e vai falar que essa nova classe média aqui, na verdade, não é uma nova classe média. É uma nova classe trabalhadora. Por quê? Porque esses caras aqui, que trabalhavam em uma jornada para sustentar a família, agora não dava mais. Então eles estão tendo que trabalhar em 2 jornadas. Então não é que é uma nova classe média, é que é uma nova classe trabalhadora de gente que está perdendo a vida e perdendo a família para trabalhar. O cara está trabalhando 12 horas, 15 horas, 18 horas por dia porque ele está fazendo a jornada dupla. Entendeu? Então a nova classe média, na verdade, é uma classe que está trabalhando por jornada dupla. E assim, há uma ilusão de falar que houve uma migração da classe C para a classe B. Isso não é verdade. E aí ele desmonta toda essa estrutura de pensamento lulista, né? De que trouxe aí uma sobrevida à classe C, migrando ela para a classe B, uma classe média alta. Isso é mentira, tá certo? Então, isso é cientificamente comprovado, já que nós somos uma nação cientificista, tá? Então, olha só, o modelo de esquerda, ele enxerga isso, ele enxerga a luta entre as classes. Tá claro para você isso aqui?